Fala, benditos e benditas! Tudo bem com você? Sou o professor Matheus Brito, aqui do canal Bendito Bhaskara, e hoje nós vamos aqui para a nossa aula 2, segunda parte aqui da aula de radiciação. No vídeo anterior a gente falou sobre a definição e sobre alguns cuidados que temos que ter com este assunto. Agora eu vou passar para vocês as principais propriedades de radiciação. Maravilha? Lembrando que nós estamos no curso de Matemática Básica. Se você não conferiu as aulas anteriores, vai lá na playlist, aqui no caso, na playlist do curso de Matemática Básica e acompanha todas na íntegra. Certamente vai te ajudar muito, muito, muito. Beleza? Vamos juntos. Propriedade 1, pessoal, aqui, vamos transformar de uma raiz numa potência, beleza? E aí, olha aqui, olha que coisa maravilhosa, quase que poética. Tá na sombra, vai para o sol. Tá no sol, vai para a sombra. Olha que maravilhoso. Quem está na sombra? O expoente aqui, do radicando, tá na sombra, vai para o sol, vai lá para cima. O sol vem, beleza? E tá aqui no sol, vem para a sombra, vem para baixo, beleza? Então aqui, tá na sombra, vem para o sol, tá no sol, vem para a sombra, beleza? É assim que a gente transforma o quê? Um número tá na forma de uma raiz para uma potência. Olha esse exemplo aqui, raiz cúbica de 5 elevado a 4. É a mesma coisa que o 5, olha aqui, tá na sombra, vem para o sol, tá no sol, vem para a sombra. Então, 5 elevado a 4 terços. Fez sentido? Propriedade 2. Pessoal, nós temos um produto de duas raízes com o mesmo quê? Com o mesmo índice, certo? O que a gente pode fazer? Nós podemos unificar a raiz com índice n, e multiplicar os radicandos, tá vendo? Nós multiplicamos a parte de dentro, unificando aqui a raiz de índice n. Então aqui, exemplo, raiz quadrada de 32 vezes raiz quadrada de 2. Nós vamos unificar a raiz, que será quadrada, porque ambos têm raiz quadrada, e vamos multiplicar aqui dentro o 32 e o 2, Vai ficar raiz quadrada de 32 vezes 2. 32 vezes 2 é 64. Então, raiz quadrada de 64, 8. Este é o resultado, beleza? Você tem que enxergar o contrário também, Aqui você tem as duas raízes multiplicando, você unificou, mas quando está na forma unificada, por exemplo, raiz de 48, é muito importante você abrir, Saber enxergar aqui, esse produto, raiz de 16 vezes raiz de 3, por exemplo. Raiz de 16 é 4, raiz de 3 não tem exata, fica raiz de 3 mesmo. 4 raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 48. Então é importante saber quando está assim, enxergar nesse formato, e quando está nesse formato, enxergar nesse formato de cá. Fez sentido? Tranquilo? Maravilha? Ok, então. Vamos para a propriedade 3, que envolve divisão, envolve razão. Essa envolve produto, a propriedade 3 envolve razão. Quando nós temos a divisão de duas raízes com o mesmo índice, a gente pode unificar a raiz e dividir os radicandos, beleza? É muito parecida com a propriedade 2, só que agora envolve divisão ao invés de multiplicação. Raiz cúbica de 81 sobre raiz cúbica de 3. Unifica a raiz, então fica raiz cúbica, divide os radicandos. 81 sobre 3. 81 sobre 3 é 27. Raiz cúbica de 27 é quanto, pessoal? Exatamente 3. Este é o resultado. Beleza? Maravilha? Fechou? Propriedade 4, raiz de raiz. É só multiplicar os índices. Raiz de índice m de raiz enésima de a, multiplica. M vezes n, então ficou raiz de índice m vezes n de a. Olha o exemplo. Raiz cúbica de raiz quarta de 64. 3 vezes 4, olha lá, raiz de índice 12 de 64. Beleza? Tranquilo? Então você sai aqui dessa raiz de raiz para uma raiz só, fazendo o quê? Multiplicando os índices das raízes. Show de bola? Propriedade 5. Olha aqui, tá vendo que tem um dividido por k aqui, tanto aqui quanto aqui? Significa que você, quando tem uma raiz de índice n, e o nosso radicando aqui é uma potência, a elevado a m, se você visualizar aqui o n e o m com algum divisor comum, você pode simplificar. Por exemplo, raiz de índice 8 de 3 elevado a 4. O 8 e o 4, eles são divisíveis por 4. Então aqui, o meu k, no caso, vai ser 4. Eu vou dividir por 4, tanto o 8 quanto o 4. Então ficou 8 dividido por 4, dá 2. Então ficou raiz quadrada, de índice 2
4 dividido por 4 é 1, ficou 3 elevado a 1. Então ficou raiz quadrada de 3, que é raiz de 3. Tá vendo? Então eu simplifiquei, eu dividi tanto o índice quanto aqui o expoente por o mesmo valor. A gente pode fazer isso, a gente pode simplificar dessa forma. Tranquilo? Aqui, pessoal, na propriedade 6, ela é muito parecida com a 5, porém envolvendo o quê? Envolvendo produto. Tá vendo aqui, ó? Eu posso multiplicar, né, tanto o nosso índice quanto o expoente por um mesmo valor e gerar uma raiz equivalente, olha lá, vezes K, vezes K. Então, por exemplo, raiz cúbica de 2 elevado a 4. Eu vou multiplicar por 2, por exemplo, certo? Vai ficar raiz, 3 vezes 2 dá 6, 4 vezes 2, 8. Então, quer dizer que raiz cúbica de 2 elevado a 4 é a mesma coisa que raiz de índice 6 de 2 elevado a 8. Matheus, se ao invés de por 2 eu tivesse multiplicado por 5, beleza? Olha lá, ó. Seria a mesma coisa, geraria também uma outra equivalente. Ó. 3 vezes 5, raiz de índice 15, 4 vezes 5, 20. 2 elevado a 20, tá vendo? Fez sentido? Maravilha, show de bola. Antes da gente fazer mais uma observação sobre a propriedade 6, eu quero voltar aqui na propriedade 5. Tá vendo esse resultado aqui, ó? Raiz de índice 12 de 64? O 64, pessoal, se nós fatorarmos ele, vai dar 2 elevado a 6. E aí nós vamos aplicar aqui, ó, a propriedade 5, tá vendo? Dá para dividir tanto o 12 e o 6 por 6, né? Fica assim, ó, 12 dividido por 6 dá 2, então ficou raiz quadrada. 6 por 6 é 1, 2 elevado a 1 é 2. Então ficou raiz de 2 o resultado. Maravilha? Show de bola? Voltando aqui para a propriedade 6, veja bem, ela é muito útil para nós compararmos raízes, beleza? Eu vou mostrar para vocês num exemplo, ok? Olha aqui, pessoal, nós vamos usar a propriedade 6 para respondermos a essa pergunta de comparação entre raízes. Raiz cúbica de 5 ou raiz quadrada de 3? Qual valor é o maior? Veja bem, pessoal, elas são o quê? Raízes com índices diferentes, né? Aqui é raiz cúbica de 5 e aqui é raiz quadrada de 3. Então tem um 2 aqui, né? Certo? Para isso, pessoal, para compararmos, nós vamos o quê? Tirar o MMC dos índices. O MMC de 3 e 2 é 6. E aí nós vamos deixar essas duas raízes com o mesmo índice, que no caso será o MMC, que no caso é 6. Do 3 para chegar no 6, basta multiplicar por 2. Se eu multipliquei por 2 aqui, ó, o expoente aqui que é 1, eu também vou multiplicar por 2. Beleza? Do 2 para chegar no 6, eu multiplico por 3. O expoente aqui também é 1, né? Beleza? E aí, se eu multipliquei aqui por 3, eu também multiplico aqui por 3. Beleza? Aqui ficou o seguinte, pessoal. Ficou raiz sexta de 5 ao quadrado, né? 1 vezes 2 é 2, 5 ao quadrado, beleza? Que é o que? Raiz sexta de 25, né, pessoal? Tranquilo? Aqui ficou assim, ó. Ficou raiz sexta de, aqui, ó. 1 vezes 3 é 3. 3 ao cubo, 27. Agora sim, pessoal, as duas raízes estão com o mesmo índice e o valor maior será aquele que o quê? Como os dois radicantes são positivos, o maior valor, o maior resultado vai ser daquela raiz que tem o maior radicando, que no caso é essa aqui, ó. Raiz sexta, né, de 27 é maior que raiz sexta de 25. Portanto, o raiz quadrada de 3 é maior que o raiz cúbica de 5. Maravilha, então uma grande utilidade da propriedade 6, beleza? De multiplicar aqui, ó, o índice e o expoente por um valor comum. Show de bola? E a propriedade 7, pessoal, para nós fecharmos aqui essa aula de radiciação é o seguinte: raiz enésima de A elevado a M é a mesma coisa que raiz enésima de A, tudo elevado a M. Veja que nesse caso o M, pessoal, é expoente só do A. E aqui o M é expoente de tudo, tranquilo? Isso aqui nós aprendemos que é o que? A elevado que, pessoal, está na sombra, vem para o Sol, está no Sol, vem para a sombra. A elevado a M sobre N. Aqui, olha para vocês verem, o A que está elevado a 1. Então, usando essa mesma regra, vai ficar assim, ó, A elevado a 1 sobre N, né? Porque está na sombra, vem para o Sol, está no Sol, vem para a sombra. Mas isso aqui tudo é elevado a M. Agora eu faço o quê? Potência de potência. Esse valor aqui, ó, multiplica este, beleza? E aí é o seguinte, vai ficar A elevado 1 sobre N.
vezes m. Olha lá, ó, dá quanto, pessoal? Dá m sobre n. Ou seja, ficará também o quê? A elevado a m sobre n nos dois casos, beleza? Ou seja, isto sim é igual a isto aqui. Show de bola? Maravilha, né, gente? Essa aula é muito importante, cai muito nos concursos, vestibulares, no Enem, no colégio. Então, você tem que saber essas propriedades, tem que entender, beleza? E se você não viu as outras aulas do curso de Matemática Básica, eu te convido, cola comigo aqui no canal Bendito Bhaskara, no Instagram também, @BenditoBhaskara, tem muito conteúdo top, que certamente te ajudará muito, beleza? Vamos juntos? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.